Mateus capítulo 7, versos 1 e 2 diz assim: Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Jesus deixa registrado qual deve ser a postura do cristão em relação a julgar as pessoas. Não podemos condenar as falhas dos outros e defender os nossos erros. Para ilustrar essa situação, ele diz que é como se uma pessoa tentasse tirar um cisco dos olhos de alguém, tendo ela mesma um pedaço de madeira nos seus olhos. Não significa que nunca devemos criticar ou julgar nada, ou mesmo alertar alguém que esteja vivendo no erro. Isso fica claro no contexto bíblico e em outros textos das Escrituras. O verso 6 desse texto exige julgamento para identificar cães e porcos. Do versículo 15 ao 20, fala sobre o julgamento pelos frutos quando formos identificar os falsos profetas. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses está escrito que devemos julgar todas as coisas. Portanto, as palavras de Jesus não revelam uma condenação ao julgamento ou ao discernimento. Ele estava proibindo o julgamento feito pelos hipócritas, que tinham a intenção simplesmente de destruir ou de condenar. A falta de união do corpo de Cristo é o pecado mais comum entre os irmãos e faz com que mais almas se percam do que outros pecados como a mentira, a imoralidade sexual, os vícios e etc. É interessante perceber que as pessoas que mais insistem na necessidade de se viver acima do pecado, que pregam veementemente a santidade e ressaltam a justiça de Deus o tempo todo, são geralmente pessoas que um dia estiveram tão atoladas no pecado, mas foram alcançadas pela maravilhosa graça de Deus. E em alguns casos, esses irmãos que julgam o pecado alheio estão levando uma vida dupla. Se apresentam como santos e imaculados dentro da igreja, mas por trás são devassos e imorais. A estes, Jesus chama de hipócritas. A libertação, em alguns casos, é um processo. E não vai acontecer de forma instantânea. Não condene alguém sem antes conhecer as suas lutas e as suas limitações. Se o seu irmão ainda tem fraqueza em alguma área, lembre-se de que você também tem as suas. Antes de julgar, ore por ele. Julgar de forma impiedosa é querer colocar-se no lugar de Deus. Tenha mais paciência, pois um dia Deus teve paciência com você. Eu quero orar por você. Senhor, nos perdoe porque muitas vezes somos implacáveis na hora de julgar as pessoas e nos esquecemos de que também temos os nossos pecados e os nossos defeitos. Nos dê um coração compassivo, que a nossa exortação seja feita em amor, para que gere uma mudança de vida nas pessoas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. As mensagens Minuto com Deus estão